Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Nesta feita, nós iremos abordar o tema Israel na Grande Tribulação. Então, já falamos sobre a igreja com relação à Grande Tribulação e nós mostramos que ela não vai passar pela Grande Tribulação. Por quê? Porque ela é vista entronizada, ela é vista com Cristo no céu, através daquela figura, daquela simbologia, né, dos 24 anciões, dos seus representantes, que são os anciões. E também falamos sobre o Espírito Santo com relação à grande tribulação. Mesmo com aquela profecia de Paulo, que aquele que o detém, né, o detentor da operação do anticristo, da sua manifestação, vai ser tirado do meio. Então, quando Cristo arrebatar a igreja, também o Espírito Santo também leva a igreja para o céu. Mas isso não quer dizer que ele não vai atuar na grande tribulação, pois ele é onipresente, ele é Deus e pode estar em 2 lugares, 100 lugares, enfim, ele é onipresente. Agora, a atuação do Espírito Santo vai se dar como se tivesse naquela antiga aliança, que ele não morava dentro das pessoas, ele não selava as pessoas, mas ele vinha da forma esporádica, ele vinha, realizava a obra e depois se retirava. Então, vai ser assim a atuação do Espírito Santo na grande tribulação. Mas vamos lá. Qual será o propósito divino com Israel na grande tribulação? Então, o primeiro propósito é que Israel vai receber uma preparação. Uma preparação, vai ser provado por Deus, tá certo? Durante a grande tribulação, para entrar no milênio e alcançar as promessas, né? O cumprimento das promessas e das alianças feitas ao povo de Israel. Então, esse é o propósito de Deus com Israel na grande tribulação. Então, nós vamos ver aqui vários textos bíblicos que comprovam Israel na grande tribulação. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós devemos observar é justamente o Sermão do Monte das Oliveiras. Por favor, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, e o versículo do 1 ao versículo 3, diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se o seu discípulo para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, observe que o discípulo, ele pergunta a Jesus 3 coisas. Ele pergunta quando irá acontecer a profecia que não vai ficar pedra sobre pedra. Onde é que o templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, se você ler todo esse capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, nós entendemos claramente que todas essas profecias, os sermões proféticos de Jesus, traz como Israel no contexto da grande tribulação. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que o cenário do sermão de respeito ao povo de Israel. Então, Israel é visto, é previsto, é apresentado, passando pela grande tribulação. Então, nós temos aí alguns versículos que nós iremos ler, no capítulo 24, e o versículo 30, que diz assim, ó: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, esse versículo bíblico diz respeito ao momento que Cristo voltar em glória com a igreja e com os anjos do Senhor. Então, Israel vai estar na terra, Israel está enfrentando uma batalha muito grande, que é a guerra do Armagedon. Então, Cristo dará livramento ao povo de Israel. Então, e essa expressão, e todas as tribos da terra se lamentarão, ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Outro versículo também que colabora com esse daqui, em Apocalipse, no capítulo 1,
E o versículo de número 7, que diz assim, ó, 1:7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Sim, amém. Então, Cristo, Jesus, também conforme Zacarias, ele vai voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, é visto Israel na terra, é visto Israel passando, pregando tribulação. Então, o primeiro grupo que se lamenta diante da aparência do Filho do Homem, né, de Jesus, é a nação de Israel. Então, esse versículo mostra claramente que Israel vai passar pregando tribulação, porque esse versículo aí diz respeito à volta de Cristo em glória. Algo também interessante nesse sermão, né, é que no capítulo 24, versículo 1 e 2, são as perguntas dos discípulos. Então, se você observar, ó, eles perguntam o seguinte: diz-nos quando serão essas coisas? Que coisa? Quando vai ser destruído o templo de Jerusalém? Que sinal haverá da tua vinda? Essa vinda aqui, de respeito à vinda de Cristo, né? Pode se aplicar tanto ao arrebatamento como à vinda em glória. E do fim do mundo. Então, arrebatamento não é o fim do mundo. Então, observe que três coisas aqui são diferentes. Sinais da destruição do templo, e esse cumprimento teve o cumprimento profético no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém. E você observa aqui, do versículo de número 15 em diante, nós temos uma profecia de duplo sentido, de dupla referência. Ela se cita parcialmente nesse período que o general Tito ele invade Jerusalém, mas terá o seu cumprimento cabal justamente na grande tribulação. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 24 e versículo 21, porque não haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, essas perguntas do discípulo também são muito importantes. Então, com base no cumprimento profético, então é visto Israel passando por esses períodos, principalmente, né, essa grande aflição daquele dia, que nunca houve e nunca haverá. Outro ponto também importante a respeito desse sermão é quando nós iremos interpretar esse sermão. Então, existem três teorias a respeito desse sermão. A primeira teoria é que um grupo chamado amilenista, né, que eles não crê, ele não acredita no milênio literal, ele crê que o milênio é o estado espiritual. Então, eles acreditam que esse sermão ele já foi cumprido totalmente no passado. Ou seja, houve um cumprimento no passado de todo o sermão ali, profético do capítulo 24. O segundo grupo são os pós-tribulacionistas. Esses pós-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação. Então, quando ele lê esse sermão do Monte das Oliveiras, um sermão profético, então eles acreditam que as profecias desse sermão de respeito à era da igreja, à era cristã. Então, alguns intérpretes dizem que o Senhor se refere a toda a era cristã e o seu fim. Então, observe que também essa teoria nós não acreditamos. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que realmente a igreja passará pela grande tribulação. Agora, existe uma terceira, e essa que nós acreditamos, que esse sermão profético, o seu cumprimento cabal, de respeito a uma interpretação, no que diz respeito ao povo judaico, né? Como a nação de Israel ela vai se comportar, ela vai terminar, né, no tempo do fim.
Então, nós acreditamos que, com base no sermão do Monte das Oliveiras, nós temos ali Israel como cumprimento, passando pela grande tribulação. Outro ponto importante a respeito do capítulo 24 de Mateus é a respeito do período tribulacional. Então, algumas pessoas, como eu falei, acreditam que aqueles acontecimentos profetizados dentro desse capítulo 24 de respeito ao cumprimento no passado, né? Que se cumpriu no passado. Outros acreditam que o cumprimento cabal dessa profecia de respeito a momentos antes da última cena profética de Daniel. Já outros acreditam que esse capítulo 24 faz, por exemplo, uma comparação com Apocalipse 6 e também de respeito ao período da igreja aqui na Terra. Mas o que nós acreditamos é que esse capítulo 24, né, ele traz profecia de dupla referência. Então, tem uma parte desse sermão profético aqui que mostra os princípios das dores, ou seja, mostra sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. E tem versículos que dizem respeito ao povo de Israel passando pela grande tribulação, principalmente se você observar o capítulo 24 e o versículo 29 em diante, é totalmente a grande tribulação. Então, nós vemos biblicamente uma referência, uma profecia de dupla referência. Por exemplo, se você ler o capítulo 24, versículo 15 em diante, você vai ver que Jesus traz uma profecia bíblica que realmente uma parte dela parcialmente se cumpriu no ano 70, né, depois de Cristo. Mas se você observar o versículo de 21, diz que haverá, então, grande aflição, como nunca houve depois do princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então, aqui diz respeito à grande tribulação. Então, é bom nós fazermos essa análise, né, com muito detalhe, para nós entendermos esse período tribulacional. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele é uma profecia de dupla referência. Então, tem versículo, tem texto bíblico que se cumpriu realmente no ano 70, depois de Cristo. Tem sinais aqui que apontam para os princípios das dores. E tem texto aqui que vai ter seu cumprimento cabal justamente na grande tribulação, aonde Israel irá passar por esse período. Outro ponto também importante é o segundo advento do Messias, ou seja, a vinda de Cristo em glória. Em glória. Então, se você observar a descrição desse capítulo 24 de Mateus, que é um período tribulacional, né? Você observa que há uma ordem cronológica dos eventos, né? Dos acontecimentos. Então, se você observar no versículo Mateus 24, versículo 29, diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias. Então, vamos lá. Observe que houve aflições, né? Houve muitas aflições antes que o Filho do Homem aparecesse. Então, quem passa por essas aflições é quem? É o povo de Israel. O sol vai escurecer, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Agora, então, aparecerá um sinal. Então, observe que um sinal aqui é revelado a respeito da vida de Cristo. Aparecerá um sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra o verão. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, observe esse detalhe aqui, né? Cristo vem em glória após o fim da grande tribulação. Então, são detalhes que nós devemos observar. E se o versículo 27, observe que ele vai vir, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, que demonstra como é que ele vai vir
né, na sua vinda em glória. Então, outro ponto aí muito importante, comprovando que Israel passa pela grande tribulação. Então, quem vai passar pela aflição desses dias são o povo de Israel e todos aqueles que ficaram após o arrebatamento da igreja. Outro ponto muito importante a respeito desse sermão do capítulo 24 é o ajuntamento de Israel. Ou seja, capítulo de número 24, versículo 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, o qual juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade. Então, observe que esse versículo faz uma referência ao ajuntamento do povo de Israel. Por quê? Porque durante a grande tribulação, Israel vai ser perseguido, né, pela besta, conforme Apocalipse capítulo 12 e versículo 12. Então, o anticristo, a besta, irá perseguir o povo de Israel. Israel vai sair disperso, né, vai se abrigar em vários outros países vizinhos. Com certeza, alguns países vão apoiar Israel durante a guerra do Armagedon. E acontece também que todos esses escolhidos aí, a parte dos escolhidos são o povo de Israel, que vai adentrar no milênio. Haja visto também que muitos gentios que irão sobreviver, né? Muitos serão mortos por não aceitar a marca da besta, mas Israel, o principal escolhido de Deus dentro desse contexto. Então, o ajuntamento de Israel também faz uma referência que Israel realmente, irmão, está na grande tribulação. Irá passar por esse período. Meus irmãos, outro também detalhe a respeito desse sermão, e comprovando que Israel passa, né, vai estar na grande tribulação, com um propósito da parte de Deus, são as parábolas ilustrativas. Sempre as parábolas na Bíblia, principalmente as proféticas, ela traz como contexto a nação de Israel como referência. Então, aqui em Mateus 24, versículo de número 32, Jesus disse assim: Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Então, a figueira aqui é Israel. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, essa profecia ela teve cumprimento cabalmente em 1948. Agora, se você vê do versículo 33 ao versículo 35, né, ou 35, ele diz: igualmente, quando vir todas as coisas, sabei que ele já está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará a geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, esses acontecimentos aqui de respeito aos acontecimentos da grande tribulação. Lógico, à vista que nós utilizamos também alguns versículos desse capítulo 24 para trazer uma mensagem e aplicar para a igreja. Só uma aplicação, não é uma interpretação. Mas, biblicamente, né, esse contexto aqui de respeito ao contexto da nação de Israel. E, por fim, nós temos aí o capítulo 25, o versículo 31 em diante, que fala sobre o julgamento sobre Israel. Então, se você observar o versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, observe que as ovelhas aqui, ela realmente faz uma referência a Israel e também a todas as nações que ajudaram o povo de Israel. Então, por Cristo reunir todas as nações, julgar Israel, julgar as nações, então fica bem claro que Israel está realmente bem colocado no contexto da grande tribulação. Então, essas são as referências bíblicas que nós abordamos nesta aula para mostrar Israel na grande tribulação. Existem outras referências bíblicas. Aqui nós só
falamos só sobre 2 capítulos, que foi o capítulo 24 e 25 de Mateus. Existem outras referências que nós vamos abordar nesta aula. Então vamos encerrar essa primeira parte. Então nós usamos o capítulo 24 e o capítulo 25 para mostrar que Israel realmente está na grande tribulação e que a profecia de Mateus 24 e 25 elas são profecias que, principalmente Mateus 24, que traz uma dupla referência, e é nos textos, ali mostra o princípio das dores, mostra uma parte do cumprimento no ano 70 depois de Cristo, e também mostra o período da grande tribulação, onde Israel está inserido nesse período. Então nós vamos dar continuidade e mostrar outros textos que mostram que Israel está na grande tribulação. Pai de amor, Santo Deus, Jesus, nos dá graça, força, nos dá ânimo, Jesus. Abençoe teus servos, teus filhos que irão participar dessa aula, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre a vossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma boa aula no nome de Jesus.